Queridos irmãos e amigos, desejo que a paz do Senhor Jesus esteja sobre cada vida e em cada coração. Vamos hoje estudar o tópico 3 da lição número 10, que será ministrada no dia 9 de março de 2025. Tem como título: O pecado corrompeu a natureza humana. O texto áureo da lição é: Porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Romanos 3:23. Verdade prática: o pecado é um elemento real na vida de todas as pessoas, desde o ventre materno. Nós consideramos que essa lição 10, que estuda sobre o pecado, ela é a martiologia, faz parte da martiologia. A martiologia é a parte da teologia sistemática que estuda a doutrina do pecado. Esse termo, a martiologia, vem da palavra grega hamartia, que significa pecado ou errar o alvo. O objetivo do tópico 3 é pontuar o perigo dessa heresia para a vida do crente e da igreja. Qual heresia? A heresia que nós abordamos no tópico 2, que é o pelagianismo. O pelagianismo diz o seguinte: o ser humano não nasce em pecado. A transgressão de Adão não afeta diretamente os outros. Não existe pecado original. Não existe a corrupção geral do gênero humano. Não existe a corrupção geral do gênero humano. Então, essas mentiras que a heresia do pelagianismo estava ensinando. E no concílio de Éfeso, o pelagianismo foi condenado em 431. E nós falamos sobre o termo o pecado original, que é a desobediência de Adão e Eva ao comerem o fruto proibido da árvore do conhecimento do bem e do mal. A doutrina do pecado original foi desenvolvida por Agostinho de Hipona, numa controvérsia com o monge Pelágio, da Bretanha. Esse Pelágio que estava dizendo que não existe corrupção geral no gênero humano, que não existe pecado original. Então, Agostinho de Hipona combateu essa heresia. E também o concílio de Éfeso, em 431. Agora o tópico 3 diz o seguinte: o perigo dessa heresia para a vida do crente e da igreja. Pensamentos pelagianistas em nossos dias. Essas ideias estão ainda hoje nas religiões reencarnacionistas, que negam a queda do homem. A reencarnação, ela ensina que a pessoa ela volta depois e vai, se evoluindo, alguma coisa nesse sentido. Mas nós sabemos que, de acordo com os ensinos bíblicos, Hebreus 9:27 diz: ao homem está ordenado morrer uma só vez, e depois disto virá o juízo. E Jesus disse: eu sou a ressurreição e a vida. Então nós nos prendemos muito nessa doutrina bíblica também da ressurreição. E que haverá, como está escrito lá no livro de Daniel, os mortos vão se levantar, um para a vergonha e horror eterno, e outros para a vida eterna. Então, há um confronto, a doutrina reencarnacionista, ela vai de encontro, ela choca com a doutrina bíblica. Devemos conhecer bem aquilo em que nós cremos e também o ponto de vista do outro para sabermos conversar. Amém, irmãos? Conversar, debater, um debate amistoso, respeitoso, não é?
Essas pessoas estão entre nós no dia a dia e importa saber como identificar a teologia antibíblica delas, como também apresentar o evangelho que as conduz à salvação, porque Jesus morreu por elas também. Irmãos, aqui está falando, importa saber como identificar a teologia antibíblica. Como a gente vai identificar a teologia antibíblica? A gente sabendo a teologia bíblica. Por isso que é importante estudar teologia sistemática. Estudamos vários assuntos na teologia sistemática. Estudamos a cristologia, é a parte da teologia sistemática que estuda sobre Jesus. Nós estudamos pneumatologia, que é a parte da teologia sistemática que estuda sobre o Espírito Santo. A bibliologia, nós estudamos a Bíblia. A martiologia, nós estudamos o pecado. A escatologia, estudamos os últimos acontecimentos. Angelologia, nós estudamos sobre os anjos, ou angelologia. Então é importante ter um contato com a teologia sistemática. Eu vou deixar aqui no link, aqui na descrição, um link sobre um tema da teologia sistemática. Eu convido a você que depois dessa lição, que vai ser pequena, né? O item 3 é pequenininho, a gente vai, se você quiser assistir essa aula de um dos módulos do nosso seminário falando sobre a teologia sistemática, eu tenho certeza que você vai aprender muito. 3.2. O perigo. Quando as pessoas não conhecem bem as crenças e as práticas de sua igreja, terminam atraídas facilmente por ensinos diferentes, que às vezes lhes parece correto, e por isso nem examinam seus fundamentos. O analfabetismo bíblico é o drama do século, que tem levado essas pessoas para o erro doutrinário. Então hoje nós temos muitos pensamentos pelagianistas, que ensinam essa ausência do pecado, que não há o efeito do pecado sobre a vida do homem. Lá em Atos dos Apóstolos, irmãos, quando Paulo estava em Bereia, ele estava pregando em Bereia, os cristãos bereanos pegavam as escrituras para ver se estava de acordo com as coisas que Paulo dizia. Irmãos, nada mais, nada menos, ninguém mais, ninguém menos que o apóstolo Paulo estava pregando para os bereanos, e os bereanos conferiam nas escrituras se aquilo que Paulo dizia estava de acordo com as escrituras. E é isso que nós devemos fazer. Vai numa igreja, você viu, opa, que atitude é essa? O que está acontecendo aqui? Procura dentro da Bíblia para saber se está de acordo com as escrituras, se está de acordo com a doutrina dos apóstolos e de acordo com o Novo Testamento. Amém, irmãos? Conclusão. Mesmo nesse estado de corrupção total, nem tudo está perdido. Há esperança. Desde a queda de Adão no Éden, Deus tem demonstrado seu amor e cuidado com a posteridade do primeiro casal. Deus não nos abandonou. Em seu amor e misericórdia, nos vivificou juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos. Efésios capítulo 2, versículo 5. Revisando o conteúdo, quem é o autor do pecado? A Bíblia nos conta que o autor do pecado, a serpente, que enganou Eva, é o próprio diabo e Satanás, a antiga serpente. Número 2. Qual a passagem bíblica mais contundente que mostra que herdamos a transgressão de Adão? Pelo que, como por um homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, por isso que todos pecaram. Romanos capítulo 5, versículo 12. Em que se resume o pelagianismo? O ser humano não nasce em pecado, a transgressão de Adão não afeta diretamente os outros, não existe pecado original, não existe a corrupção geral do gênero humano.
Isso são coisas erradas que o pelagianismo ensina. Qual é a evidência incontestável da transmissão do pecado de Adão para toda a humanidade? A evidência incontestável dessa transmissão do pecado de Adão para a sua posteridade é a morte. Romanos capítulo 5, versículos 12, a parte B do versículo 12. Aqui, irmãos, eu queria deixar um comentário. O comentarista disse assim: o analfabetismo bíblico é o drama do século que tem elevado essas pessoas para o erro doutrinário. Irmãos, Jesus disse em João 5,39: examinais as Escrituras, porque julgais ter nelas a vida eterna e são elas mesmas que testificam de mim. Jesus disse em João 7,38: quem crer em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. Em Mateus 22:29, Jesus disse aos saduceus: errais não conhecendo as Escrituras nem o poder de Deus. Em 2 Coríntios capítulo 4, 2 Coríntios capítulo 4, versículo 4, Paulo diz assim: porque se o nosso evangelho está encoberto, é para os que se perdem que está encoberto, nos quais o Deus deste século, que é o diabo, cegou o entendimento dos incrédulos, para que não lhes resplandeça a luz do evangelho da glória de Cristo. Em Romanos capítulo 1, versículo 16, Romanos 1,16, Paulo disse: pois eu não me envergonho do evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Então, olha só, irmãos, a importância de nós estudarmos a palavra de Deus, para que a gente possa ter propriedade para, com a ajuda do Espírito Santo, anunciar o evangelho da salvação. Assim, irmãos, nós terminamos a lição 10 e compartilhe essa lição com irmãos, com amigos, com aqueles irmãos que estão estudando essa revista. Compartilha com todos aqueles que gostam de estudar a palavra de Deus. A lição 10, que nós falamos sobre o pecado corrompeu a natureza humana. Desejo que Deus te abençoe ricamente, em nome do Senhor Jesus Cristo.